tarde a todos, muito bem-vindos ao Museu de Lisboa Teatro Romano para a terceira palestra deste ciclo anual de conversas em torno da alimentação e da gastronomia no mundo romano. E hoje à tarde, depois de termos tido o prazer de ouvir a professora doutora Inês de Ornelas e Castro e a professora doutora Carmen Soares, temos hoje o professor Luís Mendonça de Carvalho. Apesar de suavemente conhecido, o professor Luís Mendonça de Carvalho é biólogo, mestre em Bioquímica Vegetal e doutor em Biologia, investigador na área da História e da Filosofia da Ciência e, como todos sabem, é autor de vários artigos e livros científicos e de divulgação científica. Hoje em dia é professor adjunto no Instituto Politécnico de Beja, onde fundou e dirige o primeiro museu português dedicado ao estudo da etnobotânica, ciência que estuda as distintas relações entre as culturas humanas, relações que as culturas humanas desenvolvem com as plantas. E hoje o professor Luís Mendonça de Carvalho irá nos apresentar uma palestra intitulada O Fascínio do Exótico de Roma a Lisboa, correto? E pelos vistos será uma apresentação que irá mexer com todos os nossos sentidos, ou pelo menos com um deles, que será o olfato. E passo a palavra ao Luís. Obrigado. Obrigado então pelo convite que me dirigiram e obrigado pela vossa presença e pelo vosso potencial interesse nesta minha apresentação. Nós, em princípio, tínhamos reservado um pequeno período no final para podermos debater, mas eu, não, sem querer causar muita entropia, diria que se tiverem questões que queiram colocar durante a apresentação, também pode ser, também que é para não ser tão monocórdica a apresentação, também, portanto, para poderem sempre, se quiserem colocar, às vezes há questões que depois mais tarde a pessoa não faz sentido já, ou assim, então, se quiserem podem sempre fazer. Bom, a questão do exótico. Bom, o exótico exerceu sempre o estranho, o raro, o precioso, o que não se sabe a origem, exerceu sempre um grande fascínio nos humanos. Portanto, nós encontramos estações arqueológicas que têm contas, que são, por exemplo, ou contas ou conchas, por exemplo, muito fora do habitat que era expectável encontrar aquelas conchas, ou minerais também para fazer contas. É sinal que houve sempre ali algum proto-comércio, algumas vias comerciais e algum interesse muito grande pelaquilo que não nos é comum no nosso cotidiano. Aliás, isso também acontece. Por exemplo, nós darmos muito valor ao que é exótico e aquilo que nos sustenta e que nos mantém vivos, nós não valorizarmos tanto. Quer dizer, o trigo, ou o milho, ou o arroz, quer dizer, é que nos mantém de facto vivos, não é? São os carboidratos e as leguminosas. Não há civilizações sem agricultura e não há uma agricultura que seja de facto, que sustente as comunidades sem estar assente em cereais e em leguminosas. Portanto, tudo o que não são cereais e leguminosas são complementos que acabam por manter viva, por dar mais diversidade ao prato e também por manter viva a comunidade, porque traz determinados micronutrientes que os cereais e as leguminosas podem não ter. Mas isso é uma questão muito interessante, é cereais e leguminosas, a base da civilização, a agricultura como base da civilização. Quando nós consideramos no contexto do mundo mediterrâneo, no contexto dos romanos, quando consideramos o exótico, quando consideramos o que é que seria exótico, o que é que nos apresentam como exótico, o que é que nós podemos deduzir que seria exótico, portanto, nas diferentes fontes que chegaram até nós, nós consideramos sempre o exótico fora do mundo mediterrâneo, não é? Portanto, fora do mar Mediterrâneo, portanto, em África, mas muito mais, tanto na Índia e no extremo Oriente. Portanto, no extremo Oriente, no Sudeste Asiático, que eram as fontes, de facto, das especiarias, por exemplo, que é um dos assuntos que nós vamos falar com mais acuidado durante esta apresentação.
as especiarias não eram só exóticas no passado. As especiarias continuam a ser exóticas também atualmente, porque elas não são cultivadas na Europa, excepto uma exceção, que veremos qual. E nós, quando falamos em especiarias, por vezes incluímos um leque vasto de produtos derivados de plantas. Mas aqui no nosso contexto, nós vamos considerar só de facto o que não é cultivado na Europa. Plantas como, por exemplo, os coentros, ou o fenogrego, ou a salsa, ou o loureiro, o louro, nós não consideramos neste leque de especiarias, porque são cultivados entre nós, ou entre nós aqui em Portugal mesmo, ou então no próximo do nosso país. Isto para quê? Para não alargar demasiado, tanto o leque de produtos derivados de plantas e outros sobre os quais iríamos conversar. Quando nós falamos em produtos exóticos no período greco-romano, nós temos que obrigatoriamente falar no Egito. Portanto, o Egito era de facto, Alexandria era de facto um porto, uma cidade portuária muito importante em termos de distribuição de produtos orientais para a bacia do mar Mediterrâneo. E reparem que mesmo depois, quando os bárbaros, entre aspas, quando cercam Roma e quando exigem, portanto, um tributo para poder levantar o cerco, já pedem nesse tributo também pimenta. Já eram comunidades que já estavam também a experimentar o que seria de facto bom em termos de especiarias, também de seda. Também. O ouro e a prata é algo que foi sempre, quer dizer, o brilho do ouro relacionado com o sol, o facto de não se oxidar, isso fascinou sempre, e ser relativamente fácil de trabalhar, fascinou sempre qualquer cultura ou civilização que teve contacto com esse mineral. Quando nós mais tarde quando Roma se transfere para o Oriente e quando Constantinopla passa a ser de facto a Roma oriental, nós aí também vamos encontrar muita fonte que nos vai levar para o comércio de especiarias e de produtos orientais. Reparem uma coisa, porque é que há um fascínio tão grande com as especiarias? As especiarias são produtos que têm para já desconhecia-se a origem, e isso é sempre uma fonte de interesse muito grande. E segundo, porque elas têm características intrínsecas que nos fazem, que as tornam apelativas. Quais são essas? As características que elas têm? Basicamente organoléticas de fragrância e de sabor, de terem de uma pequena quantidade, poder ter uma capacidade de alterar os alimentos de forma tão decisiva. O facto de ter essa capacidade também é uma das características que nos atrai para as especiarias. Não nos podemos esquecer que parte dessas capacidades que as plantas têm são exatamente para afastar a predação e não para atrair. Portanto, era na tentativa de afastar a predação. Muitas dessas características são tentativas para afastar a predação. E não se pode, também é interessante pensar que porque é que nós temos tantas plantas medicinais e aromáticas e temos muito menos animais medicinais e aromáticos, pelo menos no nosso contexto. Exatamente por isso, porque assim as plantas não podem fugir à predação. Os animais podem. Como não podem fugir, a guerra que fazem é uma guerra química. Muitos compostos químicos para tentar, de alguma maneira, afastar, em alguns casos atrair, mas quase sempre afastar os predadores. E é por isso também que nós usamos algumas plantas e algumas gomas e alguns extratos de plantas e gomas e resinas também para esse fim, para afastar, por exemplo, micro-organismos, está bem? Que a intenção inicial também era essa. Bom, quando a Quarta Cruzada vai, isto só apenas quando a Quarta Cruzada vai para Constantinopla, vai também por isso, pelas riquezas que o comércio de especiarias também traziam à cidade. Não só por isso, mas também. Durante a Idade Média, agora andando para trás, durante a Idade Média,
as especiarias foram também muito importantes e as vias de distribuição de especiarias na Europa, mesmo quando o Império Romano do Ocidente entrou em disrupção, as especiarias continuaram a ser comercializadas. Bem, e porquê? Porque também tinham agora uma aura distinta. E qual era a aura? A aura era que vinham do Oriente. O paraíso situar-se-ia algures no Oriente. E as especiarias estavam, de alguma forma, potencialmente relacionadas com essa zona paradisíaca. Tá bem? Portanto, e nesse aspecto nós encontramos relatos de anjos, de santos, que aparecem e que deixam especiarias, noz moscada, cravinho, como prova da sua visita, tá bem? Ligando de novo as especiarias a algo celestial. Tá bem? E o aroma que elas emanam, como há bocado falei, é um aroma totalmente fora deste mundo, entre aspas. Não é? Eu preparei esta apresentação referindo basicamente produtos derivados de plantas, embora os produtos derivados de animais e derivados do reino mineral também fossem muito importantes. Quando pensamos nos derivados de animais, talvez o mais importante fosse a púrpura. Portanto, que teve uma importância crucial, e já falaremos sobre a mesma no final desta apresentação, uma importância crucial também na cultura e na civilização romana. Quando pensamos em produtos derivados de plantas, há muitas fontes, mas esta fonte, Plínio, é uma boa fonte. É uma enciclopédia, de facto, sobre produtos exóticos de origem vegetal. Depois há uma miríada de outros de bibliografia secundária sobre este tema que também é interessante consultar. Quando nós pensamos em especiarias, pensamos em pequenas porções derivadas de plantas secas, pequena porção, que altera, como há pouco referi, as propriedades organoléticas dos alimentos, especialmente o aroma e também, por vezes, a cor, mas especialmente o aroma. Tá bem? As especiarias chegavam até a Europa como? Chegavam por várias vias, de vias terrestres e vias marítimas. Portanto, as vias marítimas eram, porventura, entre a Índia e a bacia do mar Mediterrâneo, eram as preferenciais, potencialmente, mas haveria alguns produtos que vinham por terra, mas as especiarias viriam muito por vias marítimas. Das especiarias, a mais importante, e ainda hoje é a mais importante, era a pimenta. E a pimenta, tal como no passado e também no presente, e esse eco do passado ainda se mantém presente, do passado ainda está presente, a mais importante de todas é a pimenta. A pimenta que é? A pimenta preta. Aliás, só uma à parte, no século XVI, o Império Português na Ásia era o Império da Pimenta. E que pimenta? Da pimenta preta. Tá bem? A pimenta preta tem em comum algo com a pimenta branca. O que é que tem em comum com a pimenta branca? Alguém sabe? Por aí. Mas não é só. É assim, a pimenta preta, a pimenta branca, a pimenta verde que não existia na época, portanto é um produto relativamente recente. Então é assim, a pimenta o que é? Já falaremos então qual é a diferença entre a branca e a preta. O que é a pimenta? A pimenta é um fruto como se fosse, é uma drupa, como se fosse um pêssego ou uma azeitona. E a pimenta preta é o fruto todo, seco. A pimenta branca é só o caroço, só a parte interna. Tá bem? É como se tivéssemos a azeitona, comêssemos aquela parte que é comestível e o caroço, isso seria pimenta branca. Aliás, as casas que vendem especiarias atualmente, o que fazem para obter pimenta branca é compram a pimenta preta e depois na fábrica tiram a parte exterior, ficando só com o caroço, entre aspas, com aquela parte interna do fruto e a semente. Tanto uma como outra, porque derivam da mesma planta, e isto era algo que não era assim tão conhecido. Mesmo Garcia de Horta, quando escreve que são coisas diferentes, não é? Que são produtos diferentes, são plantas diferentes.
A pimenta o que é? A pimenta é uma liana, não é uma árvore, não é uma planta herbácea, é uma liana, como se fosse a vinha. É uma liana que necessita de um tutor para se poder enrolar. E produz portanto, flores, produz, a seguir às flores vêm sempre os frutos, as flores antecedem sempre os frutos. Portanto, se nós não tivermos flores, não temos frutos. Por exemplo, o pinheiro não tem flores, logo não tem frutos. A pinha não é um fruto. Bem, é preciso ter sempre flores para originar frutos. E o que é o fruto? O fruto é o ovário desenvolvido. E a semente é o óvulo fecundado. Portanto, quando o óvulo é fecundado, portanto, vai originar a semente necessita crescer e necessita ter um invólucro que a proteja e envia sinais químicos ao ovário para que ele comece a crescer. E esse ovário desenvolvido é o fruto. A semente, o óvulo fecundado é a semente. Portanto, no caso da pimenta preta, é o fruto todo. No caso da branca, é a parte interna do fruto, do tal caroço, com a semente no interior. Está bem? Colhe-se quando está quase madura e seca-se. Quando está quase madura e seca-se, origina pimenta preta. Quando está completamente madura, e depois se coloca em água para apodrecer, depois se retira da água, seca, raspa e fica só o caroço, é a pimenta branca. A técnica da água era o que usavam no passado. Atualmente usam, há pouco referi, comprar a pimenta preta e em fábrica tirar a parte exterior. Portanto, a pimenta quase madura, seca ao sol, a pimenta preta, completamente madura, de cor vermelha. E de cor vermelha porquê? Porque a planta produz o fruto com um objetivo. Quando as plantas produzem frutos, e os frutos são típicos das plantas superiores, é sempre com um objetivo, portanto, proteger a semente e, eventualmente, ajudar na dispersão. Bem? E neste caso, quando a pimenta fica madura, o fruto é de cor vermelha. E é de cor vermelha para quê? Para que as aves, que veem muito bem o vermelho, vejam aquele fruto e vão lá, consumam o fruto e depois ajam como agentes dispersores de sementes. Não. Eu também coloquei aqui a pimenta rosa. Pronto, porque é expectável que alguém fizesse essa pergunta. A pimenta rosa é mais recente e é de uma outra planta. Pronto, então a pimenta preta é de facto o fruto completamente maduro, o fruto quase maduro e seco ao sol, portanto é o fruto completo. A pimenta preta é mais aromática. Porquê? Porque na parte exterior é muito rica em óleos essenciais e é por isso que é mais aromática e é quase sempre a mais preferida. A pimenta branca, vejam a diferença morfológica. A pimenta branca é muito mais lisa porque é só o caroço. A pimenta preta é rugosa porque é o fruto todo encolhido, seco. Está bem? A pimenta, se deixassem amadurecer, seria então vermelha. Só que deixam-na amadurecer, quando é para a pimenta branca, não é? Mas para depois colocar dentro da água a apodrecer. Tá bem? Isto não se passa só com a pimenta. Colher portanto, os frutos num estado em que ainda não estão completamente desenvolvidos e usá-los como especiaria, não se passa só com a pimenta, passa-se com outra, que está aqui também, uma pimenta, entre aspas, africana. Tudo o que é picante chamava-se pimenta, em termos comuns, e é por isso que nós temos tantas pimentas, porque tudo que é picante. E também, por exemplo, com uma outra especiaria, que não tem nada a ver com o mundo romano, mas que também se colhe verde, que é a baunilha. A baunilha também se colhe verde, porque se colhe maduro, a cápsula já estava aberta. E se estava aberta, já não interessava como especiaria. Mas isso é um outro mundo, é um novo mundo, até da América. Não é? A pimenta rosa. A pimenta rosa, portanto, é de uma outra planta, nem sequer é do género piper, que as pimentas verdadeiras seriam do género piper. Portanto, é uma pimenta que nós encontramos às vezes aí em parques. Há duas fontes, como esta espécie e esta,
esta e esta, e que nós encontramos como ornamental. É uma planta da América do Sul, portanto que não tem nada a ver com a pimenta clássica. E é usada por quê? É usada fundamentalmente não só pelo sabor, mas pela cor, para dar uma cor aos pratos. Não é? Aqui em termos de, eu achei interessante colocar aqui, onde é que nós podemos ver uns ecos do passado, não romanos, mas ecos de um passado moderno, do mundo moderno. Nós podemos ver, por exemplo, daqui, quando houve este naufrágio ali em São Julião da Barra, portanto, séculos depois, no final do século XX, fez-se uma arqueologia, portanto, uma escavação subaquática, e encontraram-se pimentas que estão aqui em Lisboa, no Museu da Marinha. Portanto, está lá uma vitrine com algumas das pimentas que foram encontradas e que já têm, portanto, quase 400 anos. Eu não sei se ainda mantêm as propriedades organoléticas características, provavelmente não, mas ainda se mantêm razoavelmente intactas. Uma outra pimenta que as fontes romanas referem com alguma frequência era a pimenta longa. E a pimenta longa é uma pimenta que o que é que tem de comum com a pimenta preta? É do mesmo género, piper. E no caso da pimenta, reparem aqui, no caso da pimenta preta, nós vemos aqui os frutos, e depois dos frutos estarem maduros, eles facilmente, ou antes até, que se podem usar como pimenta verde, podem destacar-se com facilidade. Os frutos, cada um por si. Portanto, tudo aquilo que ali está é um conjunto de frutos. No caso da pimenta longa, não. No caso da pimenta longa, nós temos o quê? Temos como se fosse o ananás. No ananás, o que é que nós temos no ananás? Temos muitos frutos unidos todos, formando uma massa. No caso da pimenta longa, também temos a mesma coisa. Todos os frutos se uniram, formando uma massa. Eles podem separar-se, mas são entidades muito pequeninas e é mais fácil comercializá-los assim inteiros, está bem? A pimenta clássica era longa, clássica era esta, mas no mercado nós atualmente encontramos esta, mais raramente esta, e encontramos com uma frequência maior esta, que é também uma pimenta longa, em termos de nome comum, é de uma outra espécie, mas sempre dentro do género piper, e dá estas inflorescências maiores. Como são maiores, é mais fácil vender uma pimenta longa maior do que uma pimenta longa mais pequena. E além do mais, as propriedades organoléticas desta também são um bocadinho diferentes da piper longo. Outras pimentas que as fontes clássicas também referem, por exemplo esta, a pimenta cubeba. Porquê é que a pimenta cubeba e a pimenta longa são tão difíceis de encontrar atualmente nos nossos supermercados e nas mercearias? Porquê? Porque houve também no passado, houve uma grande, no século XVI, houve cá em Portugal também uma grande abundância de pimenta preta e uma vontade régia de que se comercializasse basicamente pimenta preta. A pimenta preta tem também uma maior produção e isso também é importante para os mercados. O mercado tem que ter um fluxo contínuo de abastecimento, não pode depender da sazonalidade com pouca quantidade. Tá bem? Outras pimentas, vindo agora para o mundo mais contemporâneo, outras pimentas continuam a ser introduzidas na cozinha europeia. Porquê? Porque atualmente há um grande interesse pela culinária que não havia se calhar há 20 ou 30 anos, e há um grande interesse em novas especiarias que tragam novas propriedades organoléticas aos pratos. E há uma miríade de novas para nós, especiarias para a Europa, não é? que estão a ser introduzidas no mercado. Esta já é mais antiga, não é? Mas estas assim são mais recentes, em termos de conhecimento comum, de podermos comprá-las de uma forma mais corrente. Sabem que também nós estamos a viver uma fase
que é uma fase quase que tem a sua comparação com a invenção da escrita e com a invenção da tipografia com caracteres móveis, a internet. Portanto, é uma revolução que nós estamos a viver, e essa revolução também tem implicações de que produtos que eram muito difíceis de encontrar agora estão à distância de um clique e podermos comprá-los com alguma facilidade. Tá bem? Uma das pimentas que também está referida na história natural de Plínio é esta, como pimenta africana, que está aqui. Reparem como é picante. Portanto, também uma pimenta, só que não é do género piper. As pimentas verdadeiras são sempre do género piper. Tá bem? Este é um exemplo de um fruto que também se colhe verde, porque se se colhesse maduro, perderia muitas das suas propriedades organoléticas. Outra, também, o grão do paraíso ou malaguetas. Este nome malaguetas às vezes pode induzir em erro, porque não tem nada a ver com a malagueta do Novo Mundo. A costa da Malagueta, por exemplo, era esta malagueta. Portanto, e não os grãos do paraíso, malaguetas, e não propriamente os cápsicos que nós vamos conhecer atualmente com o nome de malagueta. Portanto, o nome comum foi transferido de uma planta para a outra. Tá bem? Uma das especiarias mais comuns, talvez até a primeira das especiarias, fosse a primeira das especiarias que foi usada como especiaria, como nós hoje entendemos as especiarias, deverá ter sido a canela. E porquê também? Porque a canela não exige muito processamento. A própria casca tem aquele aroma, quer dizer, é só arrancar, secar, não exige um processamento pós-colheita, por exemplo, muito elaborado, como no caso da baunilha, que é mais tarde. Não exige, é algo que é relativamente, é só encontrar. E a árvore tem aquele revestimento, aquela casca, entre aspas, fragrante. Nós chamamos canela a diferentes produtos, que depois podem ver aqui, a diferentes produtos que têm diferentes origens botânicas. Tudo o que tem aldeído cinâmico, que é o que nós identificamos como canela, pode ser vendido como canela. Tá bem? Agora, há 4 ou 5 espécies diferentes de plantas das quais se obtém canela. Assim, há uma que se destacava de todas as outras, que era a canela de Ceilão, tá bem? Que vinha do sul da Índia e também da ilha de Ceilão, da Trapubana. A canela de Ceilão é de facto diferente das outras e é muito fácil de distinguir, porque assim, todas as outras são de facto a casca limpa, mas é a casca. No caso da canela de Ceilão, por exemplo, a que nós usamos mais correntemente é uma canela, esta por acaso não é fácil de partir, mas a que usamos mais frequentemente é uma canela que é difícil de partir. Mas a canela de Ceilão nunca é difícil de partir, é muito fácil de partir. E também tem uma fragrância típica. E é fácil de partir por que razão? Por exemplo, as outras que não de Ceilão são cascas, e às vezes a casca é rija. Mas a de Ceilão não é propriamente a casca. No caso da de Ceilão, estão aqui a ver trabalhadores a tirar os ramos laterais e as folhas para conseguir só, portanto, o caule. Normalmente, agora, o que se faz é repentes mais pequenos. No caso da canela, da árvore da canela do Ceilão, nunca se permite que a árvore atinja uma dimensão grande, porque está sempre a cortar, porque o que se aproveita são os rebentos. Cortam-se estes rebentos, levam-se para um abrigo, tira-se a parte exterior, expõe-se a camada interna do caule. E é essa camada interna do caule que se vai retirando sob a forma de lascas, que depois se colocam umas dentro de outras, e ao secar tornam a ter a forma que tinham cilíndrica, e é essa canela que, de facto, é a canela de Ceilão. Não é a casca, é o conjunto das camadas internas da casca. E como são muito frágeis, colocam-se uns dentro de outros para ser mais fácil de transportar. Depois é mais fácil de transportar assim, porque, como referi, são fáceis de partir. E no passado, tal como agora,
Portanto, a canela de Ceilão comercializa-se assim, sob a forma de quills, sob a forma de como estão aqui, assim, de longos quills, de longos conjuntos de camadas internas da casca, que depois se cortam, se exportam e se pulverizam nos países importadores. Agora reparem, no caso das outras canelas, que também se comercializavam no período romano, nós temos aqui várias espécies. Esta provavelmente seria a mais frequente, além da canela de Ceilão. Temos aqui várias espécies, das quais esta, por exemplo, é a canela que tem um teor de aldeído cinâmico mais intensa. Até aquela que tem uma fragrância mais intensa, a canela, está bem? E, por exemplo, neste caso, o que se faz é cortar uma árvore adulta, retirar toda a casca da árvore adulta e comercializá-la. A que nós consumimos cá em Portugal atualmente é esta, a canela da Batávia ou a canela da Indonésia. As fontes romanas falam muito de canela que provém da África, de canela que provém da Arábia. Portanto, e Plínio também disserta sobre isso. A canela que vem de África, portanto, não vinha de África, porque não há canela em África. Havia vias por mar que traziam a canela do Sudoeste Asiático para a costa africana e para daí depois seguir por vias marítimas ou até por terrestres para o Egito. Tá bem? Portanto, tudo o que seja a fênix imolar-se sob uma pira de canela, portanto, de facto podia imolar-se, mas era canela que vinha do exterior e não era canela. E há uma série de lendas interessantes que Plínio relata, em que se refere que a canela era colhida de ninhos de aves. Portanto, tudo isso, tudo o que for mais misterioso, mais difícil de se perceber a origem, aumenta o preço do produto. Portanto, era uma estratégia comercial também, dar-lhe uma aura muito difícil de obter, muito difícil de procurar. O cravinho e a noz moscada, portanto, são especiarias que provêm da Indonésia, portanto, de zonas de poucas ilhas na Indonésia, que são quase 17 mil ilhas, e só 5 ou 6 é que produziam cravinho. Portanto, e era um produto que também chegou à bacia do mar Mediterrâneo, mas em menos quantidade do que a canela, por exemplo, ou do que a pimenta. No caso do cravinho, o cravinho são flores que se colhem quando o botão ainda está fechado. E colhem-se assim, porque se colhe com o botão já aberto, perde as propriedades organoléticas. São flores fechadas, também. A Cariophyllum, portanto, que tem uma fragrância como a folha da nogueira. Aromático, como a folha da nogueira. Portanto, o cravinho comercializava-se no passado, como hoje também se comercializa. A colheita do cravinho é muito lesiva para a árvore, porque, reparem, quando se anda a colher cravinho, colhem-se ramos de cravinho e não se colhe botão a botão. Portanto, cortam-se ramos. É muito lesiva para a árvore, tá bem? E o cravinho, como vocês depois vão ver, tem uma fragrância que alude aos dentistas. Portanto, por ser rica em eugenol, que se usa ainda nos consultórios de odontologia. A noz moscada, o que é? A noz moscada é a semente. É a semente de uma árvore também nativa da Indonésia e da qual se obtêm 2 especiarias. A árvore produz, portanto, um fruto que se assemelha ao pêssego e que é deiscente, ou seja, abre-se para deixar cair a semente. A semente está envolvida por um arilo, portanto, uma membrana vermelho, escarlate. Para quê? Para de novo atrair as aves. As aves consomem tudo isto, a recompensa para a ave é aquele arilo vermelho, e ao passar pelo interior do tubo digestivo da árvore, há ali um caroço que está abaixo dessa película vermelha, que é parcialmente digerido pelo tubo digestivo, pelos sucos digestivos da ave, e quando sai com as fezes já vem mais ou menos digerido, e então o embrião tem mais capacidade para rebentar o tegumento e poder germinar. Então, um exemplo de um serviço
Portanto, isto que é muito comum acontecer assim, com o teixo é a mesma coisa, aquelas sementes com aquela membrana vermelha é para atrair as aves, tudo no teixo é venenoso, excepto aquele arilo, porque a planta não deseja matar a ave. Não é? Pronto, isto depois também se retira, e esta especiaria era uma especiaria, por exemplo, atualmente é uma especiaria difícil de encontrar, que é muito, chamam-lhe às vezes a flor da noz moscada. Tá bem? E qual é a característica que esta especiaria tem em relação à noz moscada? As propriedades organoléticas são muito semelhantes, só que não tem propriedades alucinogénicas, esta membrana, enquanto a noz moscada tem. Portanto, e tem porquê? Porque o objetivo é que a ave, por exemplo, leve a semente para um outro sítio e não que pudesse de alguma maneira triturar toda aquela estrutura para destruir a semente. Portanto, se destruísse a semente, acabava por depois ter uma consequência, que era perturbações cerebrais. Por exemplo, quando se consome muita noz moscada de uma só vez, pode correr-se esse risco de ter efeitos psicoativos. Tá bem? Portanto, atualmente o que é que se faz? Faz-se o seguinte, tira-se aquela película, seca-se, comercializa-se como sendo uma especiaria e depois colocam-se a semente e o tegumento a secar. Quando se agita e se ouve a semente solta no interior, sabe-se que está na altura de abrir e tirar a noz moscada. Tá bem? O cardamomo também era usado pelos romanos e, por exemplo, no contexto indiano, é, juntamente com a pimenta, a segunda especiaria mais importante em termos de culinária. Nós cá estamos talvez a começar a descobrir de uma forma mais generalizada o cardamomo. O cardamomo verdadeiro é este que está aqui, portanto é uma planta rizomatosa, como se fosse um lírio ou como se fosse o gengibre, e que depois emite escapos florais que dão origem aos frutos. Não é sincronizado, portanto tem que se voltar várias vezes à mesma planta para retirar frutos quando eles começam a amadurecer. Portanto, não amadurecem todos de uma só vez, como acontece, por exemplo, com o trigo, que amadurece tudo de uma só vez. Isso é uma vantagem em termos de planta agrícola. Aqui não, portanto tem um amadurecimento escalonado e é necessário voltar lá várias vezes. No caso do cardamomo, o que se usa como especiaria são as sementes, não o fruto, mas as sementes. Tal como vamos ver mais à frente noutra especiaria, depois há um conjunto de plantas próximas do cardamomo verdadeiro que foram e são comercializadas como cardamomo, tanto para se ligar ao prestígio e ao valor comercial que o cardamomo tem. E nós podemos, por exemplo, aqui em Lisboa, atualmente, ir visitar lojas de produtos, supermercados, de produtos indianos ou chineses, e vemos que há um conjunto, pelo menos de 4 diferentes plantas que são vendidas como cardamomo, de facto para se aproximar do cardamomo verdadeiro, que tem bastante prestígio, digamos assim. E isso acontece com o açafrão também. O açafrão foi algo que depois se usou esse nome para dar prestígio a muitas outras plantas. O gengibre, que também era conhecido e consumido, consumiam-no não como nós conhecemos atualmente, tanto com o rizoma fresco, mas sob a forma de rizoma seco. Aliás, o rizoma fresco na Europa é relativamente recente. No passado, o que se comercializava e via com maior cuidado eram o rizoma seco. Sim, seca-se ao sol e depois comercializa-se. O próprio rizoma, sem estar seco, também pode manter-se viável durante muitos meses, mas quase sempre o que se fazia era comercializar o rizoma seco, porque aguenta melhor o transporte e aguenta melhor o transporte e conserva-se melhor, e não perdendo muitas das suas capacidades organoléticas. O açafrão
Assim, o açafrão, eu aqui hesitei em colocar o açafrão como um produto exótico, porque o açafrão não era propriamente exótico em termos de bacia do mar Mediterrâneo. No entanto, era um produto também com bastante prestígio, raro, tal como é hoje. Portanto, e coloquei-o aqui apenas como uma nota. O açafrão é uma planta que é um bulbo, é uma planta bulbosa, que floresce no final no verão, portanto, no início do outono, em setembro, outubro, no início do outono. E é uma planta que produz várias flores. As flores têm de ser, já há vestígios pictóricos e escritos, na história natural e em outros, do açafrão, e quando se colhe, quando a planta produz as flores, tem de se colher no próprio dia. Portanto, como tem de se colher no próprio dia a flor, para retirar da flor a especiaria, que é o quê? Que é a parte superior da estrutura feminina, são os estigmas, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso, portanto o rendimento é muito baixo, são necessárias cerca de 200.000 flores colhidas à mão para se conseguir 1 kg de açafrão. Portanto, é uma coisa que foi sempre cara e ainda continua. Continua também porquê? Porque esta cultura ainda não está mecanizada. Como não está mecanizada, é necessário muita mão de obra. É uma planta, era quase uma espécie de ouro, era quase um ouro vegetal, em termos de preço. Tá bem? Em Portugal, nós já temos várias plantações de açafrão, no Alentejo 2 e na Beira Baixa 1, onde se está a começar exatamente, isto é português, onde se está a começar a cultura de açafrão. Uma outra planta que se eventualmente se consumiria, mas pelo menos havia uma que se consumia no Império Romano e Plínio o Velho refere essa planta que seria muito próxima, provavelmente à aça fétida, provavelmente até poderia ser a aça fétida, que é o lendário Silphium. Portanto, o Silphium é um exemplo interessante de uma planta. Por que razão? Porque Plínio o Velho refere que o último ramo foi entregue ao imperador Nero. Ora, isso provavelmente não seria o último, mas é um registro da primeira extinção de uma planta. Portanto, e porquê é que se extinguiu? Extinguiu-se provavelmente por excesso de colheita e talvez também por alterações climáticas. O silfio era usado para quê? Era usado para a alimentação e também era usado como as especiarias eram no passado com fins medicinais. Para evitar a gravidez, por exemplo. Uma outra planta, agora fora das especiarias, que era usada como produto muito desejado e como produto muito... aliás, ainda hoje é. Nós estamos habituados a ver o incenso nas igrejas. E no passado o incenso era muito usado em termos de cerimónias religiosas. Depois a igreja é que acabou, a nossa, não é, que acabou por retirar o açafrão, retirar o incenso do uso mais corrente. E porque no passado usava-se em inúmeros, quase todas as religiões, ou todas do Próximo Oriente, usavam o incenso. Não é? E o incenso nós estamos habituados a vê-lo mais sob esta forma mais de gotas, mas o incenso pode aparecer sob formas magníficas, como estão aqui assim, com uma fragrância celestial. Com uma fragrância celestial. O que é o incenso? O incenso é uma goma oleoresina. Portanto, é uma goma oleoresina, ou seja, tem uma parte de goma, tanto carboidratos, de resina, que tem afinidade com os lípidos, óleo, porque tem óleos essenciais. Os óleos essenciais chamam-se assim porque se acreditava que tinham a essência da planta, a sua força vital. O incenso é obtido como? Olha, é obtido de uma maneira que é assim, fazem-se incisões na árvore, é uma pequena árvore, a árvore tenta tapar aquelas feridas para que não entrem potenciais micro-organismos, por exemplo,
tapa e ao tapar essas feridas, é um pouco como a resina com o pinheiro. Ao tapar essas feridas, produz, liberta incenso. E o incenso também era usado pelas suas propriedades microbiostáticas, porque também a planta o usa para evitar que seja predada com micro-organismos ou com insetos. Tá bem? É quase como se fosse um tampão que a planta coloca ali para evitar. Há muitas fontes de incenso, mas tal como a pimenta terá de ser do género piper, a pimenta padrão é a pimenta negra, e as pimentas verdadeiras são do género piper, o incenso também terá de ser do género Boswellia. Bem, do género Boswellia, depois dentro do género há várias espécies que produzem incenso. Por exemplo, há determinadas igrejas ortodoxas que preferem o incenso de uma planta, portanto, de uma espécie de Boswellia e não de outras. Mas a mais comum é aquela que há maior produção, é de Boswellia sacra. E a fonte de Boswellia sacra são plantas que estão no extremo sul da Península Arábica, na Arábia Félix, na Arábia Feliz, portanto no Iêmen, em Omã. Tá bem? E esta rota que trazia o incenso para os portos do mar Mediterrâneo também era uma rota de incenso, tal como havia a rota da seda, a rota das especiarias, também havia a rota do incenso. Uma outra goma oleoresina que está muito ligada ao incenso e que esteve sempre muito ligada foi a mirra. A mirra, portanto, também é uma goma oleoresina retirada de uma outra espécie, portanto, do género Comífera mirra, da espécie Comífera mirra. Bem? E o que é? São também incisões que se fazem e que a planta tenta tapar a saída, a entrada de micro-organismos, colocando ali um produto que é microbiostático. Depois isto é apenas uma curiosidade, portanto, porque é que no Evangelho segundo São Mateus se referem o incenso, o ouro e a mirra, reparem, porque tinham um valor simbólico e material, simbólico também, bastante elevado. Depois, a Bíblia é omissa na simbologia. Mais tarde, Orígenes de Alexandria, mais tarde, é que há um teólogo que cria a tradição de se ligar o incenso à natureza divina de Cristo, a mirra à natureza humana e o ouro à natureza régia. Talvez, há autores, de uma forma talvez um pouco fantasiosa, referem que o ouro não seria talvez ouro, mas talvez fosse bálsamo. Portanto, o bálsamo é o produto de origem agrícola mais caro de sempre. E reparem que a cor do bálsamo também alude um bocadinho à cor dourada do ouro. O que é o bálsamo? O bálsamo é uma mirra que produzia que não era nativa da Terra Santa, era nativa do sul da Arábia e que produzia uma secreção, uma goma oleoresina que se usava como medicamento, como anti-inflamatório e também se usava por questões simbólicas, mas mais como questão de medicamento. Bem? Reparem que Plínio o Velho refere que nos triunfos de Vespasiano e Tito, a marcha triunfal traziam árvores de bálsamo, que ofereceram, que colocaram no tesouro romano. Essas árvores de bálsamo já não produziam bálsamo, mas produziam o xilobálsamo, a madeira de bálsamo, que também se usava como medicamento. Um outro produto que vinha de longe e que os romanos e os gregos também conheciam era o âmbar. E o que é o âmbar? O âmbar também é um produto de origem vegetal. Então, é uma resina fossilizada. Portanto, vinha do norte da Europa, portanto, da região do Báltico. E há um outro produto que também é referido em Plínio o Velho, que é um outro tipo de âmbar, que é um âmbar que se recolhe nas praias. Mas é assim, nas praias recolhem-se todos. Este âmbar assim também se recolhia nas praias. Mas este outro, um âmbar que se recolhe nas praias e que tem um nome comum que alude ao âmbar clássico, que é o âmbar cinzento, é o quê? O âmbar cinzento é o quê?
O âmbar cinzento é uma secreção. Exatamente, é uma secreção de um cachalote. O cachalote consome lulas gigantes. Há uma parte do corpo da lula que o cachalote não consegue digerir e que podia de alguma maneira lesionar o seu tubo digestivo. Então ele produz uma cera, uma substância cerosa que vai enrolar tudo, vai envolver tudo o que não pode ser digerido e depois sai pelo ânus, como é uma substância cerosa, vai-se para a superfície da água e uma pequena parte vai até às praias e colhia-se nas praias. Pode colher-se ainda, mas o âmbar cinzento, há países onde proíbem o seu comércio, porque também se pode obter do interior do tubo digestivo do cachalote. E como não sabemos onde é que provém, proíbe-se o seu comércio. Qual é o equivalente atual do âmbar cinzento que pode ser facilmente usado? Por exemplo, o âmbar cinzento usava-se muito em perfumaria, como fixador. O equivalente é a esteva. A esteva é o âmbar cinzento vegetal, está bem? Em termos só aqui umas pequenas notas finais, em termos de animais, portanto, para os romanos, para os circos romanos, os circos tinham uma grande necessidade de animais. Os animais silvestres, selvagens, como queiram, provinham muito do norte da África. Portanto, houve uma grande predação dos recursos animais do norte da África, mas no norte da África existiam rinocerontes também, existiam elefantes, Aníbal, existiam elefantes. Tudo isso desapareceu não só com o excesso de caça, mas provavelmente também com alterações climáticas. Ainda até aos anos 20 do século passado, ainda havia leões selvagens no Atlas. Portanto, ainda há leopardos, mas são raríssimos. Os leões não. Mas os leões do Atlas, eles não estão completamente extintos, porque eles foram mixigenados com os leões da África subsaariana, mas ainda se encontram. E quando nós vemos um leão, por exemplo, com uma juba completamente preta, é provável que seja descendente dos leões que existiam em Marrocos. Está bem? Agora, de uma forma mais célere, outros produtos de origem animal que eram desejados e comercializados em Roma, temos, por exemplo, os ovos de avestruz, as plumas de avestruz. Provavelmente seria mais a avestruz da Síria e da Arábia, que existiu até aos anos 60 e que depois se extinguiu. Usavam-se as plumas, por exemplo, para elmos, também se usariam, embora este que está aqui é Egito, não é? Mas também se usariam para aqueles leques cerimoniais usavam-se as plumas. Nós vemos vestígios dessas tradições. Onde é que encontramos vestígios dessas tradições? Encontramos até, de uma forma mais clara, até ao Vaticano II. Portanto, o Papa usava, quando aparecia em público, usava os flabelos, os leques cerimoniais. Em Lisboa também, aliás, o Patriarcado de Lisboa tinha essa prerrogativa de poder usar flabelos. Também. A Igreja também, de alguma maneira, se associou a uma outra tradição romana, que era a questão da púrpura. E a questão do prestígio que a púrpura trazia a quem a envergava, tecidos tingidos com púrpura. Havia dois tipos de púrpura, uma púrpura vermelha e uma púrpura azul, portanto, com diferentes origens. É um produto de origem animal, é um produto que não se tem a certeza absoluta de como é que seria de facto o procedimento para se obter a púrpura, porque era algo que estava, quem trabalhava com a púrpura tentava manter em segredo. A origem da púrpura, a tradição refere que terá começado na Fenícia, portanto que foi aí que se descobriu que as glândulas hipobrancreais daqueles moluscos podiam ser usadas para se conseguir um corante de cor azul ou de cor vermelha. O azul não se sabia bem como é que se conseguia
Mas há uns anos houve um físico em Israel que conseguiu, usando os murex, conseguiu produzir púrpura azul. E ele portanto, está programado vir aqui a Lisboa para explicar como é que se consegue obter a púrpura azul, e esse será um vestígio desse tempo na Lisboa contemporânea. Muito obrigado.